Estamos no balneário do Vidago Futebol Clube, onde acontecem os bastidores dos jogos no João de Oliveira, numa altura em que a época 2022-2023 está aí à porta. Para quê? Para darmos a conhecer aquele que será o timoneiro da equipa do Vidago, dos alvinegros, nas próximas 2 temporadas. Já foi apresentado nas redes sociais, como vocês já viram, e hoje está aqui, naquela que será a sua casa, esperemos nós, durante então 2 temporadas. Paulo Ferreira tem 37 anos, é do peso da régua, não veio de comboio porque o comboio já não chega até aqui. Paulo, bem-vindo a Vidago e ao Vidago. Depois de várias experiências noutros clubes, como Régua, Fontelas, Santa Marta, Comieira, até esteve também no Porto, no departamento de scouting. Porquê o Vidago? Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de me dar a conhecer a todos os sócios e simpatizantes do Futebol Clube Vidago, ou do Vidago Futebol Clube. É uma oportunidade que, conforme se costuma dizer, há oportunidades que só acontecem uma vez na vida e seria irrecusável, até pelo crescimento visível a todos que o Vidago tem tido ao longo destes últimos cerca de 5 anos, mas nos últimos 3 anos em que tem tido um crescimento mais sustentado, com a passagem pelo Campeonato de Portugal, e tem uma estrutura fantástica, dá condições mais que suficientes para um treinador pôr em prática as suas ideias, e era irrecusável. Estou extremamente feliz, extremamente radiante, confiante, mas sei da responsabilidade que tenho em mãos e espero estar à altura do desafio. Foi uma decisão fácil, então? Super fácil, super fácil. E então, aceite o convite da direção do Vidago. O que é que lhe foi pedido? Quais são os objetivos então para esta temporada, não é? Assinou por 2 épocas, mas vamos falar primeiro desta que está aí à porta. Sim, ainda temos de ter uma conversa, temos de ter uma reunião com toda a gente, com toda a estrutura, definir objetivos, subobjetivos, mas isto não há nada que saber. O Vidago, em todos os jogos que entra, foi pedido que ganhe sempre, que seja uma equipa competitiva, que melhore essencialmente aquilo que foi a última época no que diz respeito à disciplina, níveis disciplinares e resultados menos positivos que teve, e dar continuidade a este trabalho que tem feito, sabendo que este ano é um ano em que os olhos se calhar vão estar virados para outras equipas, o que a nós pode ser bom, mas também sabemos, e vou-me repetir, mas sabemos da responsabilidade que é vestir a camisola, e sabemos essencialmente que teremos que ser sempre considerados favoritos. Pelo menos nós temos que pensar assim, porque se também não faz sentido andarmos aqui com uma estrutura tão forte à nossa volta e com as melhores condições possíveis e nós não correspondermos ao domingo, a cada treino, a cada dia que a gente vier cá, porque sabemos que nós, e como tu disseste, à família do Vidago Futebol Clube, isto aqui, muitas das vezes nós vamos passar aqui mais tempo do que as nossas famílias, ou seja, nós teremos de ter retorno e o retorno passa por ganhar. Muito bem. O Paulo não vai estar sozinho, vai ter como treinador adjunto o Hugo Gomes, que o acompanha, e também Diogo Tavares, que já é conhecido aqui do Vidago, que é o treinador de guarda-redes. Como treinador, como é que se caracteriza? Eu, por acaso, fui às suas redes sociais e vi na publicação que fez quando nós lançámos o vídeo da sua apresentação como treinador do Vidago, tinha lá uma frase assim: iremos dar no mínimo sempre o nosso máximo. Como é que é o Paulo Ferreira como treinador e como é que é esta equipa técnica, ou como é que quer que seja esta equipa técnica? Eu quero que pensemos todos da mesma maneira. Eu nunca trabalhei com o Diogo, mas tenho perfeita noção que me vai acrescentar e irei aprender muito com ele. Espero que ele também aprenda connosco e estaremos à vontade para discutir qualquer tipo de assunto e qualquer tipo de problema. Como é que eu me caracterizo? E pegando nessa frase, nós temos mesmo que dar sempre no mínimo o nosso máximo. Foi aquilo que eu disse. Se a gente vem para aqui passar muito tempo
e eu considero-me até bastante exigente. Confesso que agora é um pouco diferente, porque com o passar dos anos, se calhar já não levo tanta coisa para casa, como antes levava, e isso também depois tolda-nos um bocado o pensamento e as nossas decisões, e até a relação interpessoal com os jogadores. Vamos aprendendo Ao longo da nossa vida e ao claro. longo de todo o trajeto que eu tive. Mas no treino tentar planear ao máximo que o treino, planear ao máximo o microciclo, o mesociclo, perceber e estudar o adversário, isso tem que ser estudado por nós. Os nossos jogadores têm que ir para dentro de campo, em que têm que estar preparados para aquilo que vão ter pela frente e com um plano de jogo, ou com uma estratégia de jogo, para que possam pôr em prática e vir ao de cima a qualidade que têm. Como caracterizo enquanto treinador, eu vou tentar sempre jogar um futebol positivo, virado para a frente, para a baliza adversária, nunca nos vamos esconder, vamos tentar sempre ser protagonistas, ter bola, que é as minhas equipas, sempre que, supostamente, quando eu tenho melhores plantéis, é isso que acontece, mesmo com os plantéis mais fracos, tentar, de certa forma, ter sempre objetivos nesse jogo e subobjetivos e fazer ver aos jogadores que é sempre possível ganhar, é sempre possível melhorar. Eu acho que é possível melhorar sempre a cada dia e eles ter eu tenho uma liderança aberta e é claro que depois em relação à nossa equipa técnica e falando do Hugo Sá, que dá sempre a opinião dele de forma consensual, mas também sabe que a última decisão será sempre minha, porque eu vou morrer sempre pela minha cabeça e aprendi isso com o passado do tempo, e se tiver que cair, cai por mim e ao menos vou com consciência tranquila. E o Hugo sabe, muitas das vezes a gente já discordou, e o Hugo trabalha comigo há relativamente pouco tempo, mas são 2 anos e são muitos jogos juntos. E ele, o que ele me traz a mim é mais experiência de vida, porque é uma pessoa mais madura e mais velha, e isso também nos ajuda muito até às vezes a pôr o pé um pouco no travão, quando nós às vezes naqueles momentos em que queremos explodir e ele explica e isso é bom, e o Hugo é muito bom nisso. E depois o Diogo, tenho que conhecer, mas daquilo que me falou o nosso diretor esportivo Castelo, que é uma pessoa que já está cá, penso que há 5 anos, sempre a defender as coisas do Vidago Futebol Clube, com a maior da sua paixão pelo treino, é uma pessoa bastante competente e eu acho que nós temos tudo para fazer um bom trabalho, porque as condições estão aí e agora resta-nos a nós pôr em prática as nossas ideias. Já temos treinador, já temos equipa técnica, o plantel já está praticamente definido. O que é que poderemos esperar? Equipa, massa associativa, massa adepta desta equipa do Vidago 2022-2023. Eu sei que ainda não teve contacto com eles, mas de certeza que o plantel tem o seu dedo, tem que ter, não é? O que é que já disse que uma das suas ideias de jogo é focar baliza. O que é que podemos então esperar desta equipa? Desta equipa, em relação ao contacto com os jogadores, ainda não estive com um ou outro, mas tive o cuidado de enviar uma mensagem a cada um, desejar-lhe boa sorte nesta nova época, agradecer essencialmente a confiança também por acreditar no projeto. O plantel, penso que tem a máxima qualidade e está bastante equilibrado e nos dá maiores garantias para que todas as séries de situações que possamos ter ao longo da época, em cada jogo, com cada adversário, porque quando nos perguntam também a mim se eu tenho ou seja, uma estrutura definida, não, pode ser um 4-3-3, como um 4-4-2, como um 3-5-2, o que importa é aquilo que nós fazemos com bola e sem bola, e é isso que eu vou tentar transmitir aos jogadores. E em relação ao plantel em si, vai haver bastantes caras novas. Houve jogadores que toda a gente sabe que tiveram que abandonar por motivos profissionais e o Vidago, penso eu, também queria muito contar com eles, mas não foi possível, até pela história que eles tinham com o Vidago e pela qualidade. Mas eu acho que o trabalho que foi feito pelo diretor desportivo, pela direção, foi bastante capaz e todos estes jogadores que vêm, acho que vêm com o espírito e com a ideia de que são capazes de poder fazer história. E quando eu digo fazer história, é se calhar pôr o Vidago onde já esteve há bem pouco tempo, sabendo que este ano é um ano difícil, há equipas como, e não escondemos nada, o Sport Clube Vila Real, a partir do momento que ganha um campeonato como este, é o eterno candidato, não é? Porque... Mas já lá vamos, que eu também ia pegar nessa sua deixa. A época vai começar dia 11 de setembro, se não me engano.
E o Vidago começa a sua pré-época a 8 de agosto. Está tudo a postos para arrancar a pré-época? É para puxar por eles, sim, para entrarem em boa forma, como eles vêm de férias, sim. não é? Estes 2 anos desvirtuam um pouco o que é as pré-épocas de futebol e de futebol amador. E eu passei por 2 realidades distintas, mas se calhar um pouco iguais, em clubes com menores orçamentos, em que a base de recrutamento para os plantéis, e estou a falar do Comer, estou a falar do AT, a base de recrutamento para os plantéis não era tão vasta, porque não havendo dinheiro não se consegue ir buscar tantos jogadores que nós queremos, e tivemos que nos adaptar. E depois havia outra situação, aquelas paragens, aquelas interrupções que não estavam no planeamento para a época, também nos puseram à prova. E depois, a realidade amadora, que é os jogadores que não fazem só isto, ou seja, as questões das lesões, e nós vamos ter bastante preocupação com isso, nesta pré-época, até a nível de prevenção de lesão, porque é complicado quando nós, essencialmente nestas 2 últimas épocas, se forem ver o histórico de muitas equipas, houve jogadores que tiveram lesões muito prolongadas, precisamente por causa dessas paragens. Nós vamos ter muito cuidado com isso. Também, precisamente por isso é que nós vamos ter um plantel, não digo extenso, mas um plantel com um número acima da média desta divisão, também para nos permitir que podemos fazer uma rotatividade, quer na pré-época, quer a nível do campeonato, prestar todos ao mesmo nível, para quando houver aqueles lesões e essas situações, estarem todos à altura quando forem chamados. E é isso que eu quero também que os jogadores pensem, que são ainda mais importantes aqueles que provavelmente não são os 11 escolhidos, porque aqueles que ficam de fora são ainda tão mais importantes que aqueles que estão lá dentro. E esse é que a gente tem que motivar. Os que estão lá dentro já estão motivados por si. Muito bem. A Associação de Futebol de Vila Real ainda não decidiu qual vai ser o formato para esta época da Divisão de Honra. Não sabemos se vai haver 2 séries ou se vai ser um campeonato todos contra todos, até porque o prazo de inscrição das equipas também ainda não terminou. Como estávamos a falar como o Paulo estava a falar há bocado, e conhecendo bem este campeonato, e as equipas também, não é? Porque já defrontou, embora vai haver alterações de plantel, que perspectivas é que tem deste campeonato? Já falou aí do Vila Real, que desceu este ano do Campeonato de Portugal, mas temos outras equipas provavelmente a apostar forte neste campeonato para obterem lugares cimeiros, não é? Sim. Este campeonato, à partida, se mantiverem as mesmas equipas que estavam ano passado e as 2 que desceram do Campeonato de Portugal, o Santa Marta e o Sport Clube Vila Real, estão 19 equipas. Logo, o regulamento diz que, à partida, serão 2 séries. Não é um modelo que me agrada muito. Não é um modelo. Confesso que não é um modelo que me agrada muito, porque nem sempre, depois, numa primeira fase, nós podemos fazer uma primeira fase brilhante, quem diz nós Vidago ou outra equipa, e depois quando vamos para o apuramento de campeão, essa equipa que teve menos bem acaba por ser campeão, ou seja, não por meia regularidade em si, mas também temos que ver isso pelo outro ponto de vista, que é, nós até depois, em função de como será feito o agregamento, se for a 2 séries, penso que será através de ranking, nos últimos 5 anos, através de pontuação, e tendo sorte ou não do sorteio, também nos pode permitir, de certa forma, numa primeira fase, não calhar com os teoricamente candidatos, e depois, quando numa fase que será depois do apuramento para campeão, tendo 2 jogos e tendo nós um conhecimento mais vasto do adversário e estando nós mais preparados, se calhar estamos mais fortes para esse embate. Mas basicamente a análise que eu faço em relação ao campeonato, há 3, 4 equipas que surgem numa primeira linha para serem campeãs. O caso do Sport Clube Vila Real, isso é inequívoco, que acho que é aos olhos de toda a gente. Depois temos o Sport Clube da Régua, o Mondinense Futebol Clube, que o ano passado lutaram até pelo segundo lugar e tiveram os 2 na final da taça. E nós vamos estar inseridos nesse grupo e contem connosco para a luta, porque tem que ser mesmo assim, porque também não faz sentido estar aqui a dizer que não vamos estar, porque temos mesmo que ter essa responsabilidade em cima dos nossos ombros para quando entrarmos lá para dentro percebermos que temos que ser muito fortes e um grupo fechado e coeso e essencialmente focar naquilo que a gente controla, ok? Isto numa primeira linha. Numa segunda linha, há aqui a incógnita do Vila Pouca, que, na minha opinião, ainda não sei do que é que esperar, porque perdeu muitos jogadores, ou cerca de 40% a 50% do plantel do ano passado saiu, uns para a F de Braga, outros vão se movimentar para outras equipas do nosso campeonato. Depois temos o Santa Marta, que desceu, em que a realidade será diferente,
até em função do infortúnio que lhe aconteceu pela morte do seu presidente, do Rodrigues, e também porque perdeu alguns jogadores que já foram anunciados noutras equipas, mas também é uma equipa a ter em conta. E o campeonato andará à voltas dessas equipas, depois sabendo que há aquelas equipas e há campos em que, se calhar o ano passado, quando o Vidal começou tão bem, depois perdeu pontos com equipas que eram teoricamente para baixo do meio da tabela, mas se fizermos bem as contas, já estive a analisar isso, o Vidago, se não perde com essas equipas, se calhar estaria em segundo ou ainda levaria o campeonato até ao fim, porque o Vidago no início, penso que à sexta jornada do ano passado, liderava a tabela classificativa. Sim. Sabe que o Vidago é o clube da AFBR que em média de espectadores é o que tem a melhor média de espectadores nos campos da Associação de Futebol de Vila Real. Já jogou contra o Vidago, conhece bem a massa adepta do Vidago. O que é que espera deles? Não sei se quer deixar ficar aqui um apelo aos adeptos, aos sócios do Vidago, para que o Vidago continue a ter esta média. Eu quero que ele seja o nosso 12º jogador, essencialmente em casa, porque eu quero fazer daqui do nosso campo a nossa fortaleza, sabendo que as equipas, quando vierem cá, têm que perceber que vão encontrar bastantes dificuldades. Se nós tivermos o 12º jogador, tivermos o campo, uma moldura humana e uma massa adepta, essencialmente que nos apoie nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, quando nós temos apoio, mas nos momentos difíceis, que estejam sempre ao nosso lado, e depois que, se possível, quando formos jogar fora também isso aconteça, porque é sempre importante para nós jogadores, nós treinadores, essencialmente os jogadores sentirem que têm apoio fora de campo, porque num campeonato como este, e eu acho que este campeonato, apesar de só haver uma divisão, e tendo se calhar só 19 equipas, há jogadores com bastante qualidade. E este ano muita gente me tem dito que será uma divisão de honra muito interessante, por isso eu apelo mesmo aos sócios que encham sempre o campo e que nos venham ajudar e que a gente vai certamente retribuir com bom futebol, sabendo que só pode ganhar uma equipa, mas aquilo que nós controlamos, nós vamos fazer por isso. Muito bem. Paulo, juntos num só objetivo. Mais uma vez, muito bem-vindo, não só a Vidago, mas também ao Vidago, e boa época. Ia só falar com quem ainda não é sócio do Vidago, e se queira fazer sócio, estejam à vontade, façam-se sócios, porque estamos a chegar.